Fala pessoal, então, dando seguimento aqui aos nossos 5 minutos de acréscimo, vamos no nosso episódio 4. A gente vai falar hoje sobre a análise da variabilidade da frequência cardíaca na fadiga. Então, como é que vocês podem utilizar esse recurso, que é extremamente confiável, padrão ouro aí para você avaliar sistema nervoso autônomo, e todo o processo de estresse que acomete o sistema nervoso autônomo, como ele controla a frequência cardíaca, fica registrado no ritmo cardíaco. Então, essa é a base desse tipo de avaliação. O indivíduo se submete a estresse, seja do cotidiano, seja da atividade física, e esse estresse, ele influencia o sistema nervoso autônomo, consequentemente influencia o ritmo do coração, e através de análise estatística nós conseguimos entender o quanto que esse ritmo varia ao longo do tempo de coleta e se essa variação é condizente com uma condição de normalidade ou de alteração, tá bom? Então, no esporte de alto rendimento hoje, isso é totalmente utilizado, cada vez mais, e é um dos principais itens aí hoje do biohacking esportivo, ou seja, do monitoramento de dados fisiológicos objetivos relacionados ao esporte e também a tudo que for prevenção ligada ao esporte, beleza? Bom, rapidinho aqui, então, a gente sabe que no histórico, o Carl Ludwig e o Evalden Hering, né, em 1910, eles notaram que a frequência cardíaca ela apresentava algumas oscilações, principalmente durante a inspiração e a expiração, tá? Isso foi chamado lá atrás de arritmia sinusal respiratória. Isso inicialmente foi percebido como uma alteração, como um problema, e que poderia ter alguma relação com doença, algum tipo de situação. Já mais tarde, né, o René Laennec, que inventou o estetoscópio, já tinha notado que esse ritmo variava, ok? Mas já foi entendido na época que isso não era um sinal de problema, mas sim um sinal de vigor e de saúde, e o coração que tinha aquela monotonia no seu ritmo, esse sim era preocupante, ok? Basicamente, como que funciona então isso aí? Eu falei que sobre a respiração, que o estresse ele causa impacto no sistema nervoso autônomo. Então, estamos falando do esporte, tá? Então, rotina do atleta, treino, competição, altas intensidades de carga, volume alto. Então, isso ao longo do período da temporada, perdão, ele vai criando uma sensibilização do sistema nervoso autônomo. Então, esse estresse metabólico, ele vai sendo percebido aqui pelo sistema nervoso autônomo, e toda vez que o sistema nervoso autônomo percebe essa influência de modo estressante, é o simpático que atua, tudo bem? Já a recuperação, o recovery, ela precisa de uma boa modulação do parasimpático. Então, antes de falar sobre problema, é natural que durante a atividade física, quanto mais intenso é seu exercício, maior é a participação do sistema nervoso autônomo no seu ramo simpático, e o parasimpático ele se retira. Tudo bem? Por outro lado, na recuperação, o parasimpático, ele, se tiver normal, ele precisa assumir a modulação a principal do sistema nervoso autônomo. Então, ou seja, para que eu tenha performance, é importante ter um equilíbrio, mas na performance, intra-performance, é o simpático. E na recuperação, é o parasimpático. Agora, olhando para o coração, o ritmo do coração, a gente sabe que quando o indivíduo está sob estresse, coração precisa aumentar o seu ritmo cardíaco, sua frequência, reação de luta ou fuga, por exemplo, tá? Então, no esporte, na competição, eu tenho que vencer meu oponente, não dá para ficar sob domínio do parasimpático, sob veiculação predominante do parasimpático. É o simpático que tem que agir ali, beleza? Uma vez que a atividade foi finalizada, tá? As reservas foram depletadas, tá? Houve estresse metabólico, estresse mecânico, é natural que um indivíduo saudável, no descanso, durante a noite, o parasimpático ele assuma a modulação, beleza? Principal da variação do ritmo cardíaco, e aí o indivíduo ele diminui a sua frequência cardíaca, tá bom? Maravilha? Então, fica aqui claro como é que o sistema nervoso autônomo funciona. Estresse, atividade física, durante a atividade física, predomínio do simpático, frequência cardíaca aumenta. Depois da atividade física findada, predomínio do parasimpático, a frequência cardíaca diminui e aqui o indivíduo tem a recuperação ou o recovery, tá bom? Bom, esse foi um artigo que eu escrevi, né, com dois parceiros, a Mariana e o Gustavo, lá da Universidade Federal de Pelotas. A gente fez esse artigo aqui no Profísio Esportivo, esse capítulo de livro. E nós falamos então sobre as bases neurofisiológicas da variabilidade da frequência cardíaca para a gestão do atleta. Então, quem não entendeu muito bem ainda, vamos lá. Qual que é a definição, então,
da variabilidade da frequência cardíaca. Então, olha lá, a VFC é uma variável que descreve a oscilação dos intervalos entre os batimentos cardíacos consecutivos, tá? Então, lá no eletrocardiograma, complexo QRS, né? A gente tem aqui a contração do átrio, depois do ventrículo, a onda R. Então, toda a base estatística, ela mensura o intervalo entre ondas R consecutivas, tudo bem? E lá no final, a base de cálculo estatístico, ele vai nos fornecer a informação do quanto que esse intervalo variou ao longo do tempo de coleta, beleza? Então, nós sabemos o seguinte, exceto situações patológicas, quanto mais esse intervalo para o indivíduo saudável, tá? Quanto mais esse intervalo de tempo variar na casa de milissegundos, dentro de uma faixa de normalidade, que hoje, basicamente, eu vou extrapolar um pouco, fica ali na variável RMSSD, que é um marcador do parasimpático, tá? A gente tem intervalos aí na faixa de 50 milissegundos para mais. Então, ou seja, quanto mais o intervalo entre um batimento e outro ele reduz, tá, do que 50 milissegundos, a gente começa a ver algum problema, tá bom? Agora, quanto mais ele varia além de 50 milissegundos, a gente tem um ritmo cardíaco mais lento, mais tranquilo, mais compassado, tá? E o predomínio do parasimpático, beleza? Então vamos lá. Aqui como é que é feita a coleta? Aqui está a atleta deitadinha aqui. Tem várias formas de fazer. Hoje tem os smartwatches, tá? Então você pode ter aqui um relógio, tem algumas marcas que fornecem esse dado, ok? Só que a confiabilidade não é tal quanto aqui, quanto a cinta cardíaca, por exemplo. Então até está fazendo aqui uma coleta de prontidão pela manhã, que é o ideal, para você acompanhar, não ver como está agora, mas acompanhar ao longo da temporada. Então ele fazia todos os dias aqui pela manhã, uma atleta do UFC, que a gente acompanhou durante 8 anos, ok? Conectado aqui por Bluetooth com o aplicativo de celular. E aqui você tem uma primeira impressão, então ele dá aqui uma visão mais simplista, né? Então, se eu tenho um predomínio simpático aqui na zona cinza, ou parasimpático, da modulação do ritmo cardíaco. Então, nesse caso aqui, nós temos nesse dia uma pontuação 2 de 10 de predomínio simpático. Tá? Olha que interessante. Notem, quando vocês pararem para observar esse detalhe aqui, ó, dá para perceber que nessa divisão entre simpático e parasimpático, notem que eu tenho mais área azul de parasimpático do que simpático. Porque, por definição científica, ok? O indivíduo saudável ele apresenta um pequeno predomínio da modulação vagal no ritmo cardíaco, tá bom? Já o indivíduo que não está nas suas melhores condições de saúde, ele vai ter um predomínio do simpático, ok? Ou não está nas suas melhores condições de saúde de maneira definitiva por alguma doença, alguma patologia, ou ele está num estado de estresse e, portanto, o simpático predominando. Então, como essa coleta é feita pela manhã, essa atleta acordou assim. Então, como é que pode uma pessoa que acordou, que dormiu, né? Teoricamente, durante a noite, o parasimpático ele é predominante na recuperação. Como é que pode acordar com uma nota 2? Ou seja, aqui que eu tenho a primeira informação que eu tenho que levar em consideração, que não foi uma noite de sono realmente reparadora, tá? Então, alguma coisa aconteceu durante essa noite de sono, tá? Para que esse atleta acorde com uma nota 2 de predomínio simpático. E lógico, o atleta que acordou assim, ele tem a previsão de um treino, certo? Ele vai treinar durante o dia, ele tem a rotina dele. Como é que eu posso, sabendo que um atleta está nessas condições, jogar ele para um treinamento de alta intensidade no dia? Tá? A probabilidade dele ter algum problema é grande, de não ter, ou não ter rendimento, e logicamente existe o risco de lesão também acontecer, tá? Então, quanto maior o predomínio do simpático em condições de repouso, beleza? Maior a probabilidade do indivíduo não estar recuperado, e, consequentemente, se ele for para uma rotina de atividade física, treino, competição, a gente pode esperar que ele não tenha a melhor performance possível, tá? Então, sabendo disso pela manhã, eu consigo interagir com a equipe que toma conta do atleta. Eu fazia isso pela internet, tá? A equipe ficava em Florianópolis e eu de São Paulo conseguia fazer essa leitura, tá? Pela internet, informava a equipe técnica e a equipe técnica tomava as decisões que eram necessárias para gerir a carga desse atleta no dia, ok? Então, isso mostra que nós podemos sim e devemos cada vez mais trabalhar com monitoramento de atleta pela internet. Esse é o futuro, tá bom? Aqui também, ó, dá para perceber
que eu posso fazer um acompanhamento ao longo dos dias. Cada barra verde dessa é um dia de coleta, tá? Então, sempre que dá aqui a barrinha verde, significa que está uma pontuação acima de 7 dentro do layout do aplicativo. A partir de 7 para cima, ok. De 7 para baixo, começamos a ter problema. Tá? Então, olha só, 1, 2, 3 dias, 4 dias. Olha que interessante aqui, ó. Então, você percebe, vamos olhar essa linha verde, tá? Essa linha verde é o parasimpático, tá bom? Então, olha como é que ela está com uma pontuação alta e o parasimpático alto. Por que parasimpático, Rodrigo? Porque ele que é o da recuperação. E é ele que tem que predominar para o indivíduo ter marcadores de saúde mais interessantes. Tá? Então, olha que legal. Só que aqui no terceiro dia tem uma queda abrupta, tá bom? Uma queda abrupta do marcador do parasimpático. No quarto dia, olha como teve essa queda aqui e já teve uma queda da prontidão do atleta também. Eu consigo antecipar situações. Então, quando eu vejo isso aqui, tá? E não tomo nenhuma decisão, a probabilidade disso aqui acontecer é grande. Até que chega aqui, ó. Nesse dia foi bem interessante, porque olha só, já vem caindo aqui o parasimpático, beleza? E aqui nesse dia, quando tem uma queda abrupta dessa, era um atleta que recebeu uma notícia que o deixou preocupado. Olha como ele teve ali uma queda muito grande aqui. Olha como é que o sistema é sensível, tá? Obviamente aqui a notícia veio como uma bomba, a preocupação, o estresse. No dia seguinte já corrigiu esse processo, resolveu o que tinha que resolver. Olha a resiliência do atleta, como é que se recuperou rápido, né? A pontuação muito alta. Só que nesse dia a gente não treinou, tá? Não treinou, o atleta foi resolver os problemas dele, resolveu, olha o dia seguinte o impacto, beleza? E olha o parasimpático subindo também, tá? E aí você consegue fazer um acompanhamento disso, para que você possa sempre ter noção de que coisas podem acontecer e você pode tomar decisões antecipatórias. De novo aqui, ó. Olha como é que vem caindo o RMSSD, ó. Cai, cai, cai. Aqui já caiu a barra, ó, tá, da prontidão. Recupera um pouquinho aqui, mas olha só, quando começa queda, 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 uma recuperação, a gente pode esperar que isso aqui vai acontecer. Só que isso aqui é fisiológico, tá? Então essa queda aqui é esperado, porque o atleta ele treina em alta intensidade, então a gente vai ter, quase sempre, a gente vai ter barras verdes, 2, 3 barras verdes e uma amarela, duas amarelas. O que não pode ter, tipo, duas amarelas em sequência ou uma amarela e uma vermelha em sequência. A gente tem que ter um drive de 48 horas aí para poder observar esse tipo de comportamento e tomar decisões antecipatórias para gerir a carga do atleta e permitir que ele consiga se recuperar. Agora, olha que interessante, esse aqui é um artigo do futebol, tá? É um artigo agora de 2015, mas foi um acompanhamento de vários atletas de elite de futebol europeus, tá? Que participaram dessa pesquisa, eles usaram a variabilidade da frequência cardíaca. Futebol, porque é o nosso tema, né? Nós estamos na Copa do Mundo. Então, olha que interessante. Então, num acompanhamento semanal, a variação do ritmo cardíaco, olha só, ela é fácil, não é cara e é não invasiva. E ela pode ser considerada como prioritária aqui para planejar a carga de trabalho de treinamento, das sessões de treinamento, e também pode ser um bom indicador de como cada jogador está assimilando a carga acumulada, tá bom? Ou a carga crônica ao longo da semana, que é a carga somada ao longo da semana, perdão. Então, os valores principais do grupo também podem ajudar no planejamento total, tá, do volume para a semana. E individualmente, o balanço entre o simpático e o parasimpático, entender essa relação aqui, tá, também pode alertar cenários de fadiga. Foi o que eu mostrei para vocês agora naquele gráfico ao longo de vários dias, tá bom? Olha só que interessante. Então, sempre que você fizer essas coletas, tá? De 10 minutos de duração da variabilidade, incluindo o plot de Poincaré, né, que é uma versão que você consegue uma análise geométrica da estatística, tá? Tá? A questão também entre o simpático e o parasimpático, a razão entre simpático e parasimpático, e também no domínio do tempo, né, o SDNN, PNN 50, e principalmente o marcador do parasimpático, que é o RMSSD. Então, tudo isso aqui vão ser ferramentas muito úteis para você acompanhar a assimilação individual das cargas semanais, incluindo durante as competições. Beleza, pessoal? E aqui a FIFA, um debate rapidinho aqui. Nós sabemos que a FIFA, desde 2017, ela tem um programa de qualidade para essa parte de performance eletrônica e sistema de rastreamento. Então, ela estabeleceu aqui o FIFA Quality Program for EPTS, tá?
Então, o que é performance eletrônica e sistema de rastreamento. Esses sistemas incluem, basicamente no futebol, muito utilizado o GPS e outros sensores vestíveis, tá? São validados ali pela FIFA. E olha só que interessante, o uso da frequência cardíaca. Embora o foco principal do programa seja o rastreamento de posição e velocidade, tá? A FIFA permite que as equipes, tá? Todos os sistemas possam integrar outros dispositivos ou outros monitores que fazem a coleta de frequência cardíaca para mensurar ou para avaliar a carga interna e recuperação dos atletas. Beleza? E o monitoramento da variabilidade, que é você fazer um acompanhamento ao longo da temporada, já é utilizado por muitos clubes de elite, beleza? Fazem essa coleta diariamente, visando prevenir o overtraining, tá bom? E otimizar a recuperação. Principalmente isso, entender cenários onde o indivíduo pode caminhar o processo de treinamento, tá? E tomar medidas antecipatórias para permitir a recuperação e, consequentemente, reduzir o risco de queda de rendimento e lesões, que é o que mais se quer no futebol, tá bom? Então, hoje, cada clube tem um protocolo interno, tá? E eles passam a utilizar isso como critério fundamental e insubstituível aí para poder acoplar esses programas de prevenção desses atletas do futebol, tá? Então, como eu falei, hoje não é brincadeira, não é achismo, é ciência. Tranquilo? Então, você que quer realmente participar, ou quer indicar isso para algum colega, é só escanear o QR Code, você vai estar entrando no nosso grupo, até porque essas aulas vão ser disponibilizadas dentro do nosso grupo VIP. Então, você que quer convidar um colega ou pessoas, tá? É só passar esse link ou escanear e a gente vai estar cada vez mais com mais pessoas acompanhando o nosso trabalho, beleza? Aqui o meu Instagram, então quem não segue, tá aí. A gente está aí com o Instagram totalmente voltado para essa parte de fadiga, lesões. Então espero vocês lá também pelo Instagram. Valeu, pessoal. Então até mais, até o próximo episódio. Um abraço.